Seja muito bem-vindo ao nosso Previdenciol. Eu sou a Ana Carolina Iannino e eu vou te contar por que migrar para o planejamento previdenciário. E aí você pode se perguntar, o que é este planejamento previdenciário? O planejamento é uma consultoria dentro do direito previdenciário sem necessidade de processo judicial. Através do planejamento previdenciário, o advogado tem condições de explicar, de passar ao seu cliente um relatório da situação previdenciária do seu cliente, demonstrar quanto tempo falta para se aposentar, qual é a data de início esperada da sua aposentadoria, qual é o valor esperado do benefício, se está adequado o seu recolhimento ao que ele deseja, a data em que ele pretende se aposentar, a espécie de benefício programável que ele pretende se aposentar no futuro, identificar erros, poder demonstrar ao seu cliente a necessidade de conseguir outros documentos para, no momento da aposentadoria, ele não precisar de nenhum processo judicial para conseguir os resultados esperados. A consultoria, ela é uma maneira rápida e uma maneira muito gostosa de alinhar o diálogo com o cliente e as expectativas e passar para ele uma data esperada, uma estimativa de valor condizente com as suas legítimas expectativas. Através desse planejamento, o advogado ele vai identificar então qual é a situação previdenciária. Quando eu digo o que é a situação previdenciária, é identificar que tipo de segurado ele é um segurado empregado, ele é um segurado doméstico, um contribuinte individual, ele é um contribuinte facultativo, ele é um segurado especial. Ele vai identificar quanto tempo esta pessoa já contribuiu para a Previdência. No banco de dados do governo federal, já existe a informação de quanto tempo. Há alguma pendência a ser resolvida? Que tipo de pendência seria essa? Por exemplo, pode ser que durante o período de contribuição tenha lá algum mês ou alguns meses que as remunerações informadas à Receita Federal, elas foram abaixo do salário mínimo. É muito comum que isso aconteça na virada do ano ou no início do ano, porque quando o salário mínimo muda, as pessoas costumam fazer o recolhimento no salário mínimo antigo. E de acordo com as regras atuais, o período, os meses que têm valor abaixo do salário mínimo, não conta como tempo de contribuição. É claro que existem saídas para isso. É possível complementar esse valor que está abaixo do salário mínimo. É possível juntar os períodos que estão abaixo do salário para chegarem no limite do salário mínimo, supondo que tem 2 meses que estão abaixo do salário mínimo. Somados esses 2 meses, eles podem ir acima do salário mínimo e esses 2 meses somados contarão com 1 mês de contribuição. É possível o advogado identificar e orientar o seu cliente no seguinte sentido: verificar que ele paga a contribuição previdenciária como MEI. E como MEI, a alíquota de contribuição é de 5% do salário mínimo. Então, ele paga 5% do salário mínimo à Receita Federal, que é destinada à Previdência Social. Nessa modalidade, só é possível a ele uma aposentadoria programável por idade. Se for uma mulher, ela deverá esperar os 62 anos de idade. Se for homem, 65. Mas hoje nós temos várias regras de contribuição, várias regras para os benefícios. E aí é possível ao segurado escolher aquela que é mais benéfica. E quando falamos em regra mais benéfica, não necessariamente é o valor, mas a data de início do benefício. Porque de uma regra para outra, pode ser que a variação do benefício seja algo em torno de R$200 a R$300. Só que de uma regra para outra, a variação da data de início seja de 1 ano.
O seu cliente ele já tem direito a uma aposentadoria agora e há uma segunda opção de aposentadoria no ano que vem. A diferença de uma aposentadoria para outra é de R$200. Você passa então a ele essa questão: cliente, você já pode iniciar o recebimento de uma aposentadoria agora e ganhar o valor de R$2.000 ou esperar no ano que vem, em dezembro de 2022, receber R$2.300. Somado mês a mês que ele tem direito, mais o 13º. É vantagem ele esperar esse um ano para ter uma diferença de R$200, R$300, ou já é vantagem a ele receber o benefício que ele já tem direito neste mês? Isso é uma realidade, é uma consultoria que você, advogado, a partir do planejamento previdenciário, terá condições de passar a seu cliente. E tem muito valor. Tem muito valor porque tem um conteúdo de regras previdenciárias preciosas e está demonstrando ao seu cliente a opção dele já ter R$25.000 adiantados ou se ele vai perder esses R$25.000. Também é um estudo de muito valor porque o advogado que esteja fazendo esse levantamento, esse estudo para o cliente, ele pode identificar que os recolhimentos que estão sendo feitos à Receita Federal, a título de contribuição previdenciária, está sendo sobre o teto. Mas é esperado uma aposentadoria não muito distante, no valor próximo de salário mínimo, porque no final das contas, no cálculo do valor desta aposentadoria por idade, as contribuições sobre o teto, que hoje está em torno de R$6.400, serão irrelevantes ou pouco representativas no cálculo final da aposentadoria. Veja, o seu cliente paga 20% sobre o teto, 20% de R$6.400. Vai pagar todos os meses até a data da sua aposentadoria por idade, prevista, por exemplo, para 2023. Só que você vai fazer uma conta, uma análise para o futuro e vai verificar que essas remunerações que está sendo feita nos últimos anos, nos últimos meses ou daqui para frente, pouco representará no valor final da aposentadoria por idade. Então, compensa ele não pagar sobre o teto, não gastar 20% sobre 6.400, mas então pagar 20% sobre o salário mínimo, ou mesmo 11% sobre o salário mínimo, se o esperado é uma aposentadoria por idade. O advogado que trabalha com planejamento previdenciário, com essa modalidade de consultoria, ele tem a possibilidade também de já antecipar ao seu cliente questões relacionadas ao tempo especial, perigoso ou insalubre. É que esse período de atividade especial pode dar direito a uma aposentadoria antecipada. Só que para isso é necessário que alguns documentos estejam prontos, que esses documentos eles possam demonstrar essa atividade especial. E que documentos são esses? É o perfil profissiográfico previdenciário ou o laudo técnico do ambiente laboral, que é feito por um engenheiro de segurança do trabalho. Esse profissional é responsável por fazer um levantamento no ambiente de trabalho do seu cliente e identificar se ele está exposto a algum agente nocivo, ruído, agente químico, calor, explosivos, uso de arma de fogo, e se isso vai dar a ele o direito de contar este tempo de uma forma diferente e antecipar a data da sua aposentadoria, porque a lei que estabelece o plano de benefícios previdenciários prevê essa opção ao segurado que esteja sujeito a essas situações de períodos qualificados. É até uma garantia constitucional que tenha uma lei estabelecendo essas regras diferenciadas de contagem de tempo de atividade especial. Só que se o cliente ele trabalha nessa atividade, ele está inserido nessa atividade, mas não tem um documento
hábil a demonstrar essa situação através do planejamento, o advogado tem condições de dizer: se esse período em que você trabalha for realmente considerado especial, é possível você se aposentar na data Y. Acontece que o documento ele não está apto a demonstrar essa atividade especial. Por esses motivos, ele analisa o documento, aponta onde estão os erros e dá ao cliente condições e tempo para ele buscar solução para no futuro ele poder ter uma aposentadoria com tranquilidade. O advogado também pode identificar, através da documentação da situação previdenciária do seu cliente, que existe um período em que ele trabalhou ou trabalha no serviço público. Esse período em que ele trabalhou no serviço público, ele pode agregar o tempo no regime geral e contar como tempo de contribuição, então é um tempo a mais. Ou então é possível ele obter, o cliente, 2 aposentadorias. Ele mantém o tempo no regime geral e tem o tempo no regime próprio dos servidores civis ou dos servidores militares, por exemplo. Então ele pode avaliar se compensa esse tempo agregar ao tempo de contribuição do regime geral ou se é interessante a este segurado manter 2 aposentadorias. Ele identifica essa situação através de documentos, de uma certidão de tempo de contribuição, por exemplo. E neste momento, ele também avalia se essa certidão ela está adequada, porque pode ser uma certidão que esteja faltando informações que são necessárias e que estão expressamente previstas na lei, como obrigatórias, para que o regime geral, o INSS, ele reconheça, de acordo com a lei, esse tempo como tempo de contribuição. Então, percebam que através do planejamento, mais uma vez, o advogado tem condições de avaliar a situação jurídica previdenciária do seu cliente, identificar falhas, identificar pendências e planejar para o futuro a data esperada de uma aposentadoria e também o valor do benefício que ele pretende receber. Identificando também esta situação, ele tem condições de, junto com o seu cliente, demonstrar o seguinte: olha, talvez a Previdência Social ela não vai responder às suas expectativas, porque não vai suprir ou substituição à remuneração que você deseja. Então, você tem um tempo hábil para planejar a sua aposentadoria de outras formas, como uma previdência complementar, como um planejamento financeiro em que no futuro este mesmo cliente ele não vai depender apenas da aposentadoria do regime geral. Ele vai ter outras formas de aposentadorias que sejam resultados de uma previdência complementar ou resultado do seu planejamento financeiro. Para isso é preciso de um tempo, porque nem sempre quando se planeja uma aposentadoria, se planeja com 10, 15 anos de antecedência. Se planeja uma aposentadoria com 2, com 3, quando o cliente ele é demitido de uma empresa num período em que ele ficou por mais de 20, 25 anos. Aí ele se dá conta de que ele precisa pensar no seu planejamento. Não importa, é um serviço que pode ser prestado para qualquer pessoa física, para jovens, adultos e idosos. Mas dependendo da antecedência com a qual ele é feita, as opções para se planejar de uma maneira diferente, ela é muito melhor. Então, a partir dessas informações que eu passei para vocês, é possível perceber a importância do planejamento previdenciário, tanto para o advogado quanto para o cliente. A nossa sociedade precisa de um planejamento previdenciário e ela deseja, ela só ainda não sabe. É um tipo de serviço rápido, com uma resposta imediata, sem depender de decisão judicial. Depende de uma preparação do advogado, de um conhecimento da matéria
e um alinhamento do diálogo com o seu cliente. Feito isso, estando disposto a aprender as matérias do direito previdenciário, as regras vigentes e dando a devida atenção ao que o cliente deseja, é possível chegar em várias conclusões e pensar em estratégias excelentes para que o seu cliente atinja o objetivo da sua aposentadoria. A nossa sociedade precisa e demanda o serviço de planejamento previdenciário porque nós tivemos, ao longo desses últimos anos, várias modificações nas regras. A história nos mostra, e a experiência também, que os nossos pais, os nossos avós, eles não pensavam na aposentadoria com antecedência. Pensavam na aposentadoria no momento de se aposentar. Mas aí, no momento em que solicitam, a empresa já faliu, não tem como conseguir um perfil profissiográfico previdenciário. A empresa pegou fogo, não tem como conseguir uma ficha de empregado ou uma ficha financeira para demonstrar o valor real das remunerações, os valores corretos. Até lá, não tem como provar se exerceu de fato uma atividade por quanto tempo, porque pode ter essa pendência na base de dados do governo federal. Então, não consegue também um laudo técnico do ambiente de trabalho, não consegue achar mais os responsáveis por aquela empresa. E aí o segurado, ele tem que se contentar com o valor que o INSS acha que é devido. E aí ele recebe aquele valor, pode até entrar com um processo judicial, mas só aí são 10 anos esperando uma resposta e você, advogado, só podendo receber os seus honorários depois de finalizado o processo, porque o seu cliente chega para você e diz: eu não tenho como te pagar. Você percebe a demanda, avalia que é possível, mas você só vai ter um resultado financeiro eficiente, o resultado bom do seu trabalho, o pagamento dos seus honorários na expectativa que você deseja, que você estudou para poder receber daqui a 8, daqui a 10 anos para cada cliente. Com planejamento previdenciário, isso não existe. Com planejamento previdenciário bem feito, demonstrando ao seu cliente a importância, os erros, as falhas e por que é importante ele planejar a aposentadoria, porque ele pode estar pagando, inclusive, a mais, sem necessidade, pagando contribuição previdenciária sem necessidade, que não vai ter um retorno financeiro no valor final da aposentadoria. E isso não tem preço. Isso tem um valor do seu planejamento previdenciário que você nem imagina. E por que você, advogado, deveria investir no planejamento previdenciário? Você deve investir no planejamento previdenciário porque somos 150 milhões de pessoas em idade ativa neste país, no Brasil. Somos pessoas em idade ativa que em algum momento nós vamos precisar de algum benefício previdenciário. Não temos tempo para organizar os nossos pagamentos, paga-se contribuição sem saber por que está pagando e qual vai ser o valor final. É um tipo de consultoria que você pode agregar ao seu escritório, como pode ser também uma consultoria de atividade principal da sua advocacia previdenciária. A sua advocacia ela não precisa ser judicial. E o retorno, além do trabalho ele ser rápido, o retorno financeiro também, porque você não precisa aguardar decisão judicial, não precisa aguardar decisão de perícia médica para dizer se está apto, se está inapto, se a atividade é especial ou não. O planejamento previdenciário depende da sua avaliação, da sua análise das regras previdenciárias enquanto consultor jurídico e como em quais delas o seu cliente se enquadra. Quais são as estratégias, enquanto advogado, você vai sugerir ao seu cliente para ele adotar, sem ser um parecer vinculativo, ele é um parecer opinativo,
porque você avalia a situação do seu cliente, você tem as regras previdenciárias, os documentos que foram apresentados, analisar se os documentos eles são hábeis a comprovar a determinado fato que esteja demonstrado ali, se ele está apto a comprovar isso, ou se há necessidade que o seu cliente promova outras atividades paralelas para dar validade a esses documentos também. Então, é um tipo de consultoria que também não depende de ordem judicial para você receber os seus honorários. Não depende de uma expedição de precatório ou uma requisição de pequeno valor. O planejamento ele se torna necessário à nossa advocacia previdenciária, porque as pessoas elas precisam desse tipo de serviço. A demanda existe. Só faltam profissionais adequados ou qualificados ou que tenham interesse e percebam quão importante esse planejamento é e que diferença ele faz na vida das pessoas. E ele faz. Nós vamos produzir um conteúdo aqui muito importante no Previdenciol, demonstrando cases interessantíssimos de como que, através do planejamento previdenciário, nós fizemos diferença na vida de várias pessoas, em atividades especiais, necessidade de recolhimento em atraso ou não. Sim, existem períodos para trás que não houve recolhimento de determinados segurados e pergunta-se: há necessidade de pagar esse valor em atraso, sabendo que tem multa, sabendo que tem juros e tem uma indenização que se paga ao governo federal também, à Receita Federal, sobre isso. Compensa desembolsar R$70 mil para pagar esse valor em atraso e se aposentar? Ou é melhor ignorar esse período que ficou para trás e só pensar nas contribuições daqui para frente? Esses cases nós vamos demonstrar como um planejamento ele faz diferença na vida das pessoas e como é um produto que tem um excelente valor agregado. Te incomoda trabalhar e não receber os seus honorários? Te incomoda ter que esperar tanto tempo para receber os seus honorários? Você não vai deixar passar essa oportunidade. O planejamento previdenciário é uma ótima oportunidade para você agregar valor ao seu trabalho, para você agregar serviço ao seu portfólio do escritório e também aumentar o seu faturamento. Se você se identificou com o nosso propósito, nos siga nas redes sociais e aproveite todos os conteúdos que nós estamos produzindo com muito carinho e amor para vocês. Até breve!